E nós estamos de volta com o Direito em Debate, hoje com o tema A Memória e o Tombamento dos Centros de Tortura. Doutor Adi, onde foram esses centros de tortura? Olha, Júnior, a tortura na época após 64, ela aconteceu em vários locais, né? Nós temos aí centros militares, como o CISA, né, que era da Aeronáutica, o CENIMAR, da Marinha, né? Agora, antes de 64, o DOPS, né, o Departamento de Ordem Política e Social, era um centro de tortura e espancamentos, né, dos presos políticos daquela época, né, década de 30, 40, enfim. Mas temos, né, na esfera privada a Casa da Morte em Petrópolis, né, onde dali só uma pessoa saiu viva, né? Todos os outros eram mortos de lá. Então, agora, simbolicamente, aquilo que nós consideramos como símbolo, aquilo que sintetizaria, em termos de simbologia, né, o episódio da tortura aqui no Brasil, eu acho que são o DOI-CODE, né, o DOPS, antes de 64, e a Casa da Morte em Petrópolis. A Casa da Morte existe uma proposição no sentido de desapropriação, porque a casa pertence a particulares, né? Aliás, quem cedeu a casa ao Exército sabia para que estava cedendo, né? Então, essa casa, do nosso ponto de vista, ela merece ser desapropriada e também transformada em memorial. Então, o que nós estamos defendendo, basicamente, é o tombamento, a transformação em centro de memória do DOI-CODE, do DOPS e da Casa da Morte em Petrópolis. Doutor Álvaro, quando a gente fala nessa campanha, o doutor Adi ele deu uma contextualizada aqui interessante, porque ele se refere, inclusive, a períodos muito anteriores a 64, né? Então, na verdade, seria quase que um monumento, monumentos à democracia, né? Ou um alerta às novas gerações. E lembrando também que o nome do capitão lá do Rio Centro, você que é muito jovem, talvez não saiba, foi um atentado que foi planejado para o Dia do Trabalhador, que certamente, se levado a cabo, teria acarretado ali a morte de centenas ou até milhares de jovens que estavam naquele dia. Quis a providência divina que essa bomba explodisse no colo lá do sargento, mas o capitão ele foi até promovido, é Wilson Machado. Wilson Machado. Ele está por aí, em Brasília, está aí com seu pijaminha, como diria o doutor Adi Damus. Mas eu queria repercutir essa questão com o senhor, doutor Álvaro. Da questão dos centros. Do centro. Da memória. Se isso seria É fundamental para preservar a memória, né? Eu acho que para gerações futuras, eu, como professor na PUC, muitas vezes, quer dizer, eu sinto como os jovens estão distantes disso. Porque eu fazia a questão de, na minha apresentação como professor, fazer um relato da minha história política. E eu vi a menininha abrir o olho, olhos assim, como eu não sabia disso? Minha mãe nunca me disse, meu pai nunca disseram nada sobre isso. Então, é importantíssimo, quer dizer, que essa história seja resgatada e que esses centros sejam transformados no centro de memória, que esses locais, né? E no Rio, como o Adi falou, quer dizer, o centro principal de tortura foi o DOI-CODE. É preciso que a tortura seja identificada como algo bárbaro, estúpido, né? Quer dizer, tortura não é dar um cascudo numa pessoa. Tortura não é dar um chute na bunda da pessoa. Tortura é utilizar instrumentos adequados para isso, para obter informação num tempo rápido. Seria como se fez, por exemplo, na criação do Museu do Holocausto, esses centros assim, para que servisse de exemplo para a humanidade aquilo que de ruim aconteceu? No nosso caso, mais próximo, nós temos na Argentina a ESMA, Escola de Mecânica da Armada. Foi o principal centro de tortura na Argentina. Lá, com uma quantidade de vítimas muito maior do que a nossa, né? Eu, em viagem que eu fiz há 2 anos e pouco a Buenos Aires, eu visitei esse centro. Quer dizer, foi uma batalha do governo Kirchner, que também essa instituição da Marinha ia ser transformada no supermercado, né? Aí conseguiram tombar e transformaram aquilo num centro de memória. Quer dizer, a mesma coisa aqui. Quer dizer, o DOI-CODE, se você não tombar, não promover uma campanha junto com esse movimento pela Comissão da Verdade, pode ser derrubado e transformado em qualquer outra coisa. Quer dizer, perde-se aí uma referência muito grande desses anos de militância, de luta, de mortes, né? Rubens Paiva morreu lá. Mário Alves morreu lá no DOI-CODE, né? E dezenas de outros combatentes.
Pois é, Todd, o mais chocante disso tudo é que essas torturas, elas eram uma política de Estado, né, naquela época. Exatamente. Né? O governo federal, a direção, a presidência da República, advinda de um golpe militar, legitimava esse tipo de comportamento. Sem sombra de dúvida, né? A tortura foi política de Estado, né? Por ela se tentou perpetuar a ditadura. Por ela a ditadura combatia os seus oponentes, né? Isso não pode ficar impune. Isso não pode ficar no esquecimento, né? Há uma tendência, é uma tendência quase que humana, mas principalmente em sociedades menos politizadas, de apagamento de rastros, né? De apagamento de rastros, de dizer, olha, nós não temos nada a ver com isso, isso já passou, né? Nós somos uma nação pacífica. Né? Para que vamos ficar revolvendo o passado? Isso não interessa a ninguém, isso é revanchismo, enfim. Isso se ouve, né, diuturnamente, né, quase que um senso comum. Mas é preciso também resistir a isso, porque a ditadura, aliás, todas as ditaduras, elas não se baseiam só na violência física, né, com torturas, sequestros, espancamentos, desaparecimentos. Mas ela também se vale da mentira, né? Todas as ditaduras têm a sua máquina publicitária, que vai repetindo fatos como verdadeiros e que acabam sendo aceitos como verdadeiros, né? Uhum. Então, isso a democracia tem esse dever. Uma democracia jamais será aperfeiçoada, jamais será completa se na sua história, né, na história do país, determinados acontecimentos não forem esclarecidos. E não é só, Júnior, o que aconteceu em 64, não. A Guerra do Paraguai até hoje é mal contada no nosso livro de história. A escravidão é mal contada. O Estado Novo é mal contado, a ditadura é mal contada. Canudos, aí vai embora, né? Tem muita coisa, né? É isso. Doutor Álvaro, com relação... Vou pegar um aspecto mais psicanalítico dessa questão aqui, fugindo um pouco do nosso meio de uma maneira geral. Qual a importância emocional para as pessoas que foram torturadas, para seus parentes, seus descendentes? Esse tipo de bandeira, esse tipo de coisa, pode trazer algum tipo de conforto, algum tipo de reparação? Como é que o senhor sente isso? Eu acho que é fundamental. Traz sim um tipo de... Quer dizer, eu não digo para muitos que foram torturados que tiveram sequelas gravíssimas, das quais não se recuperaram, né? Vários amigos meus ficaram com sequelas perturbadoras, né? Um movimento de tremor muito grande, né? Assustados permanentemente. Agora, para uma parte dessas famílias que têm em seu seio desaparecidos, isso é muito mais do que uma questão de equilíbrio, né? É uma questão de enterrar o seu morto. Então, nós temos no Brasil, creio que 160 pessoas que estão dadas como... Quer dizer, foram mortas, assassinadas e sumiram, desapareceram, né? Uma parte delas no Araguaia, outra parte... nas organizações, nos grupos que estavam filiados, foram presos e assassinados. O paradoxo, então, assim, conclua, por favor. Isso, então, quer dizer, para essas pessoas é essencial. Para essas pessoas e para o país, para essa democracia que se quer construir agora. Eu acho que chegou mais do que a hora. É a hora da verdade mesmo. Nós demoramos muito em passar nessa história. Pois Todd, tem um paradoxo aí também que é pouco falado, que é o seguinte: teve uma ruptura em 64 e se criou uma inversão de papéis, né? Quem lutou pela democracia, lutou contra a quebra do Estado Democrático de Direito, era considerado terrorista. Os que quebraram a ordem eram considerados os democratas, né? Então, quer dizer, quando se luta por levantar essas questões, no fundo está se querendo fazer justiça àqueles que estavam do lado certo, né? Sem sombra de dúvida. Independentemente de erros ou acertos políticos, né? É muito importante, e é por isso que nós enfatizamos o tema da memória, é muito importante, inclusive, esclarecer o papel dos militantes políticos daquela época. Nós não podemos tratá-los tão somente como vítimas, né? Ou como ingênuos. Não, eram sujeitos de um projeto político. Se o projeto político era execuível, se estava correto politicamente, se não estava, isso... nessa dimensão é irrelevante, mas eles não podem ser tratados meramente como vítimas, mas sim como portadores de um projeto,
um projeto para o país, um projeto para o Brasil, e por conta disso foram perseguidos, foram torturados e foram mortos, ou exilados, enfim, ou banidos. Né? Então, Álvaro, você acha importante ter a OAB ao lado dessa luta? Acho muito, porque do peso que a OAB tem na sociedade brasileira, né? Se somos nós apenas ex-militantes, significa isso em termos de grupo, reduz muito o alcance político dessa mensagem. Então, você tem instituições como a OAB, e juntando outras, né, a ABI, a CNBB, quer dizer, quanto mais instituições sociais ou instituições da sociedade participarem desse movimento, mais legitimidade ele dará. Ele amplia, ele sai, né, da coisa do gueto, da coisa fechada, que é muito ruim, né, e transforma-se numa bandeira ampla da sociedade brasileira. Precisamos recuperar essa memória, precisamos fortalecer essa Comissão da Verdade, precisamos apurar esses fatos, saber o que aconteceu. Bom, e nós aqui nos sentimos muito felizes, muito honrados também de estar possibilitando, através desse canal de transparência da OAB, levar essa discussão para você, prezado telespectador, internauta, que às vezes não é muito pautada pelos meios de comunicação, né? Mas Direito em Debate fica por aqui, mas continua na internet. Você pode rever o nosso programa no site da OAB, seção aqui do Rio de Janeiro, acessando www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitoemdebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, o Dr. Adi Damus, ele que é o presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, e agradeço também a participação do jornalista e escritor Álvaro Caldas. A gente se encontra na próxima terça-feira aqui no Direito em Debate. Um grande abraço e até lá.